A doutora Ana Cristina Garcia Ferreira é a atual coordenadora da Coordenação Nacional do Programa Nacional de Imunização em Infectologia. Tem 6, e parece que são 9, mas 6 é garantido. Só para fazer essa confirmação. Eu não a conheço. Okay. Eu não a conheço e eu já disse que, no meu conhecimento, à época, eu era a única. Naquele escalão, obviamente. Não, tudo bem, mas são 6 de garantia e talvez 9. Vossa Excelência sabe o índice H, né, dos cientistas. Aqui, Dr. Didier Raoult, índice H 192, McLeod, índice H 113, Dr. Zelenko, 130, Satoshi Omura, 85, Luc Montagnier, 78, todos esses cientistas recomendam o tratamento precoce. E aqui tem os trabalhos que eles realizaram. Didier Raoult, inclusive, está colocando esse trabalho dessa semana passada, colocar nas suas redes que continua trabalhando. Que está o trabalho do Dr. Zelenko, são trabalhos importantes que recomendam, né, esse tratamento precoce. Aqui tem um trabalho randomizado, Estados Unidos, Universidade de Washington. Aqui tem um trabalho randomizado no Reino Unido e Austrália também, sobre esse tema. E novo estudo, agora recente, revela o sucesso da hidroxicloroquina como tratamento de Covid de 500 mil americanos e poder ter salvo mais de 100 mil. Aqui está o Dr. Peter Kuhlau, que eu falei, defendendo no Senado americano essa posição. Então, esses países estão mudando a sua posição também a respeito desse tratamento. Qual é a sua ideia sobre esse tema, doutora? Eu primeiro gostaria de perguntar ao senhor se o senhor já ouviu falar num prêmio chamado Rusty Razor, que o Dr. Didier Raoult ganhou ano passado. Não. Eu recomendaria uma checagem nesse sentido. Sobre os estudos aos quais o senhor se refere, é preciso entender que existe uma coisa que vai além da gente, senador. Por que, diante de evidências tão contundentes quanto estas, que a princípio são colocadas aí, nenhuma entidade internacional científica mudou as suas indicações? Essa é a minha pergunta. Eu não tenho nada contra a produção de evidências. As produções de evidência ela tem que acontecer o tempo inteiro. E se as pessoas pesquisarem bastante, quanto mais se souber, melhor para a gente. Mas isso não justifica, hoje, dia 2 de junho, não é isso? Não justifica o volume de evidências que a gente tem, não justifica a adoção de qualquer uma desses fármacos, principalmente como política de saúde pública. A Índia adota esse procedimento, a China adota esse procedimento, a Itália usava, foi proibido, e mais recentemente o parlamento usou esse trabalho aqui. Então, o mundo está mudando. Nós temos 28 países que adotam esse procedimento. E vou lhe passar um dado. A Índia vacinou apenas 15% da população. Mortes por 1.242.000. A China, 47% vacinado. Mortes por 1.322.000. Nos Estados Unidos, que vacinou 88%, mortes por 1.798. Reino Unido, com vacinação 96%, 1.886 mortes por milhão. Reino Unido, essa semana agora, fim de semana, houve protesto. E um dos protestos era justamente pedindo esse tratamento precoce. Então, isso está mudando no mundo. Eu, como defendo essa questão aqui, aos colegas parlamentares, senador Renan e demais, tem um grupo chamado Hipócrates. São médicos chilenos, argentinos, italianos. O chileno é primo do Papa, Dr. Bergoglio. Tivemos reunido agora numa telereunião. Todos advogam esse tratamento. Essas coisas estão mudando. Na Índia, inclusive, usam o tratamento precoce e usam também, além do tratamento precoce que eles estão usando, eles estão usam o tratamento precoce e a vacinação. Advogamos a vacinação, que é importante. Então, esse é um ponto que eu gostaria de fazer essa colocação.
Se eu puder, nesse momento, então, me pronunciar, senador. Sim. O senhor acredita esse desempenho à adoção do tratamento precoce? Sim. Pois bem, de novo, é preciso que a gente compreenda que o combate à pandemia é muitíssimo maior do que a adoção de qualquer fármaco, principalmente dos fármacos que são com evidências sólidas, claras, disponíveis para críticas das pessoas, que mostram que não existe eficácia. Eu expliquei o caso da Índia. O caso da China é um caso que é interessante porque ele é bastante diferente do nosso em termos de formação social. Existe uma capacidade de mobilização social diferente do nosso, simplesmente porque somos países bastante diferentes. Então, na hora que a gente pesa a influência das medidas de controle da pandemia, com todo respeito, eu discordo veementemente do senhor que essa adoção tenha qualquer tipo de impacto. Não é isso que a ciência mostra. Lamento. A senhora sabe a pesquisa de Harvard, publicada na revista Lancet? Sim. Sabe quem contratou essa pesquisa? Quem contratou essa pesquisa? Sim. Não. Quem contratou? De uma empresa chamada Suggersphere. Uhum. A dona dessa empresa é uma atriz pornô. A pergunta... não é da minha alçada, senador. Que interesse teria esta pessoa, esse escritório, em contratar a Universidade de Harvard para fazer uma pesquisa? Essa pesquisa, só com pacientes graves. Okay? A pesquisa houve a retratação dessa pesquisa. Então, esse é o ponto importante para colocar a senhora também. Houve retratação também da pesquisa do próprio professor Raul. Ele fez só para deixar claro. Ele fez a retratação, mas continua afirmando. O que é bastante lamentável. Não, postagem dele do dia 28, agora, dessa semana. Didier Raul. Seguramente o índice, não sei qual é o seu índice, a senhora sabe qual é o seu índice, pesquisador? Não faço a menor ideia, senador. Okay. E também não é uma coisa que me O dele é 172, um dos maiores do mundo. Aqui está a pesquisa que foi retratada. Uhum. Tudo com pacientes graves. Eu lhe perguntei sobre a pesquisa também de Manaus. Sim. Nós estamos questionando. Mas não pode ser questionada. Desculpa, senador. Eu vou lhe dizer, e eu gostaria, senador Omar Aziz, eu já pedi à rede CNN que contrastasse o que diz Marcos Lacerda, que chamasse um outro especialista, não sou eu que não sou médico, um especialista para debater com ele a pesquisa. Usar em pacientes graves, dose letal, 22 mortes. Senador, sim, senhor. Luiz Carlos, eu vou repor seu tempo. Eu conheço bem o grande profissional que é o doutor Marcos Lacerda. Me orgulho muito de ser no meu estado. Eu já lhe falei 10 vezes que o Instituto de Medicina Tropical do Estado do Amazonas dá banho no mundo em relação a doenças tropicais, em relação e a Fiocruz no meu estado, ela tem um papel determinante. É uma acusação muito grave, nós sabemos como que isso surge. Então, para a gente não denegrir a imagem do profissional que é muito respeitado no meu estado, eu peço a Vossa Excelência que a gente... Essa questão aí, o senhor já pediu para a Polícia Federal investigar. Sim. Tá certo? E agora eu posso lhe assegurar, o doutor Marcos Lacerda, lhe falo isso, fui governador do meu estado, eu conheço bem os profissionais da área de saúde que trabalham no meu estado, o quanto eles se esforçam. E lhe peço aqui, pelo carinho que eu tenho por Vossa Excelência, gente, agora eu sou testemunha do trabalho do Instituto de Medicina Tropical e da Fiocruz no meu estado em relação a inúmeras doenças. Okay. O senhor sabe que lá no meu estado, o maior índice de hanseníase é no meu estado, o maior índice... O senhor sabe que lá o maior índice de hepatite no meu estado, o maior índice de câncer de colo de útero. Eu fui o primeiro governador do estado do Amazonas a vacinar todas as meninas, 11, 12 e 13, com a vacina do HPV, porque o câncer de colo de útero é enorme. Nós fizemos programas enormes para tentar conter. Lá, por exemplo, por que eu digo aqui cloroquina? Cloroquina é o quinino. E os povos tradicionais já usavam isso. O cara fica esverdeado quando toma isso, porque não é por causa do quinino, é por causa do fígado. E eu não sou médico, a gente vê todo dia isso lá. Ele fica amarelo. Lá em Rondônia, o deputado o senador Marco conhece melhor do que a gente, sabe disso. Até porque lá,
aquela ferrovia que foi ser construída lá, consumiu os trabalhadores na malária. E nós sabemos, o Canal do Panamá, que os chineses foram fazer, na época, os americanos quebrou lá, porque a malária eles não tinham como combater. Miami era um dos lugares que mais tinham malária. E o que eles fizeram? Saneamento para conter. Então, com o desmatamento da Amazônia, você vai desmatando, a malária aumenta. Então, isso tudo é tratado por profissionais como o doutor Marco Lacerda, por isso que eu peço um pouco de carinho de Vossa Excelência. Eu só queria complementar, eu não conheço o doutor Lacerda pessoalmente, não. Mas é preciso ler o artigo dele com a pesquisa dele com bastante criticidade. A dose que foi utilizada por ele é uma dose baseada no que era feito lá no começo, principalmente nos 10 dias de uso inicial de cloroquina feito nos estudos chineses do começo da pandemia. E nenhum dos pacientes que foram a óbito no estudo dele faleceram em decorrência da cloroquina. Isso foi comprovado pelo CONEP. Então, eu só queria deixar claro nesse sentido que é preciso respeitar e incentivar os nossos pesquisadores, ainda que fosse alguma coisa diferente disso. O que eu estou falando é que o estudo de Manaus, o estudo de Harvard e outros tantos, inclusive o próprio Grupo Coalizão, todos esses estudos são com pacientes graves. Então, isso distorce a posição. Quando for pacientes leves e moderados, é outra posição. A senhora tratou quantos pacientes com Covid que teve informações seguras, que deu resultado positivo? Só tem um número de pacientes? Para Covid? Não sei lhe precisar. Eu não tenho uma equipe, sou eu só, e trabalho ininterruptamente há 14 meses. Então, foi bastante gente, eu não sei lhe dizer. Okay. Mas foram muitos pacientes. E nenhum deles eu prescrevi cloroquina, ou ivermectina, ou azitromicina, ou zinco, ou vitamina D, ou nada disso. Aliás, vitamina D, eu não cheguei nem a pensar nessa prescrição, porque a gente sabe que o paciente só deve fazer reposição de vitaminas quando ele tem deficiência comprovada laboratorial. E muita gente no mundo tem essa deficiência, mas, enfim, isso é uma outra história. Ok. Só para colocar, essa é a posição. Os tratamentos leves e moderados no mundo inteiro deram resultados extremamente positivos. Tanto é que os Estados Unidos estão revendo a posição, e a Itália já reviu e outros também estão fazendo. A China usa, a Índia usa, 28 países usam esse tratamento. São mais de 200 países, senador. Bom, eu estou falando que 28 usam esse tratamento. E os outros não usam. Bom, mas os Estados Unidos estão voltando a usar. Está usando, está aqui os trabalhos publicados por eles. A senhora tem conhecimento de alguma patente obtida nos Estados Unidos de algum produto para uso com princípios ativos do uso de tipo ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina? Não, eu não trabalho com regulação. Ok. A patente obtida nos Estados Unidos para o produto nasal à base de ivermectina e hidroxicloroquina. Essa é uma administração nasal que foi... É importante ressaltar que patente não é comprovação de eficácia. Eu posso pedir patente de qualquer coisa nessa vida, mas ela não significa que ela vá ser útil naquilo que eu gostaria que ela fosse. Mas, veja, qualquer avanço nesse sentido, senador, é positivo para todo mundo. Tá bom. Então, ele só não é comprovado, mas se ele for, é muito bem-vindo. O que nós não podemos, doutor, é criminalizar. Não é criminalizar, senador, o senhor tem razão. Então, deixa eu dizer, a senhora falou dos médicos curandeiros. Não, eu não falei de médico curandeiro. Não, mas eu sei, eu falei do neocurandeirismo, que significa a adoção de medidas que não são eficazes, principalmente com uma política de saúde pública. Tem mais de 14 mil médicos, desse Médico pela Vida, que resolveram adotar esse procedimento, de acordo com as notas técnicas do Ministério da Saúde, do tempo do Mandetta, do Tais, do próprio Pazuello, agora que foi retirado. Todas elas permitiam o uso, e da própria autorização do Conselho Federal de Medicina, que permitiu que utilizassem o que eles quisessem, ok? E deu resultado, sim. Existe uma razão pela qual elas foram retiradas, senador. Tá bom. Existe uma razão importante pela qual elas não são mais parte. A senhora não acredita no tratamento precoce? Eu acredito. Eu acredito em tratamento precoce que funcione. A gente não tem nenhum, então não posso. Eu vou lhe mostrar aqui. Serrana, São Paulo, do ano passado até agora... 15 segundos. Não, eu tenho tempo aqui. A letalidade era 2,25. Quando vacinaram a população de Serrana, de janeiro até agora, é 1,95. A letalidade de Porto Feliz, que o médico Fábio Prado usa, é 1,14. Tem resultado. Assim, eu posso citar vários municípios que usam. A doutora Raíssa, uma guerreira, lá no município de Porto Seguro,
0,81. Eu peguei 40 municípios no Brasil, quase 5 milhões de habitantes, e nós vimos essa letalidade 1,4 em 40 municípios do Norte, Nordeste e Sul. A doutora Mariana Bucar é uma cientista brasileira de Floriano, do Piauí, médica hoje na Universidade de Madrid. Adotou esse procedimento na cidadezinha de Floriano, aqui no Piauí. Orientou os médicos. A letalidade é 1,6, 1,7. Então, esses dados, orientando esse tipo de tratamento, são inúmeras pessoas que fizeram isso, e se nessa letalidade nós pudéssemos ter tido isso aqui, não teríamos 460 mil mortes se não criminalizasse. Médicos respondendo hoje processos no Ministério Público, prefeitos tendo que retirar tratamento em cima dessa demonização. Alguém disse assim que esse assunto foi criminalizado a partir da fala de Didier Raoult. Começou com Trump nos Estados Unidos, seguiu-se com Bolsonaro no Brasil, e assim médicos de direita e médicos de esquerda, todos tinham que se somar para fazer o tratamento que são necessários. Mas, infelizmente, não é o que nós vemos aqui. Aqui é política, doutora. A grande mídia brasileira tem política. As eleições do ano que vem estão em jogo. Então, quem é contra o Bolsonaro está aqui, nessa forma, fazendo o que está fazendo, não com a senhora, mas com os outros depoentes que já vieram aqui também. Então, essa é uma posição. Se eu puder, senador, brevemente, a questão política não é da minha alçada, né? Isso é bastante claro. Com relação a essas experimentações que o senhor descreveu, eu gostaria imensamente de saber se, dentro desse resultado do uso e da letalidade, como isso foi feito e como foram eliminados os fatores de confundimento para que chegasse a essa conclusão de maneira tão específica. Porque, se isso acontece, é realmente muito positivo, mas não é o que a gente sabe do mundo inteiro, nem daqui. Esse consórcio internacional de médicos, nós estamos reunindo, eles querem esses dados, estão fazendo agora esse trabalho para dar cientificação. Ótimo. O que a senhora achou do uso generalizado do plasma convalescente nos hospitais do Brasil afora, sem ter os estudos necessários, como o risco sabidamente aumentado de trombose, de geração de mutações, e que depois ficou comprovado que não funciona? Sobre risco comprovado de tromboses e mutações, é absolutamente fora do padrão. Agora, não houve um uso generalizado, até porque a obtenção de plasma nesse tipo de situação é extremamente difícil. O que foi feito no Brasil foi o uso em experimento clínico, em estudo clínico dessa tecnologia. Inclusive, a Johns Hopkins foi quem primeiro começou isso lá. Eu ainda estava nos Estados Unidos quando começou essa ideia. E a gente soube que, bastante precocemente, inclusive, que não tinha exatamente o resultado que a gente gostaria que tivesse. Os estudos continuaram até que isso fosse provado com força de evidência e deixou de ser usado dentro da política de saúde pública. Aliás, acho que nunca nem entrou. Quais são os critérios para se definir o que é ineficácia comprovada? Existe esse termo na medicina e na legislação do registro de remédios, onde encontramos critérios? Os critérios são baseados no conjunto de estudos de qualidade feitos de forma correta, que mostram que não há benefício, no mínimo, não há benefício em comparação ao uso de placebo do uso dessa medicação. Tudo que a gente faz é baseado nesse tipo de evidência. E não é num único estudo, não, senador. São vários estudos, porque todo estudo tem sua fragilidade, por melhor que ele seja. Então, esses estudos eles vão compondo um corpo de maior força de evidência e eles levam a esse tipo de conclusão. O que ele disse, esses estudos que Vossa Senhoria fala, são estudos que foram retratados com pacientes... Não, esse aqui foi retratado. Mas eu não citei esse estudo, senador. Sim, mas eu estou dizendo que esse estudo da Lancet, esse estudo serviu, juntamente com o de Manaus, foi fundamental para que a OMS, em junho, julho do ano passado, mudasse o seu procedimento. Senador, eu posso lhe passar vários estudos desse ano, março, maio, agora, super recentes, que mostram que não existe qualquer benefício. De novo, lá no começo, eu considerava, como todo mundo, absolutamente natural e compreensível que as pessoas apelassem para toda e qualquer circunstância para salvar os pacientes. Depois de um ano, com todo respeito, com toda tranquilidade, a gente não pode insistir em algo que não é resolutivo, com tantas outras coisas que a gente precisa para fazer. Então, estou lhe dizendo, nos Estados Unidos estão revendo, na Itália já reviu,
E a China está fazendo, 28 países, pode ser 200, mas 28 já estão fazendo tratamento. Adota a vacinação e adota o tratamento precoce. É o que eu preconizo, vacinação e tratamento precoce. Ok. E o que está sendo feito aqui, doutora, é uma criminalização de um governo. Aqui a política está acima da ciência, e o que não deveria ser. Esquerda ou direita tinha que estar junto. O Estado do senador Randolph adota esse procedimento e tem a menor letalidade do país. O senhor está mentindo. Não, aqui, o senhor está mentindo. Esse senador dado aí Randolph, é falso, senador Randolph, como todos os dados que senador Randolph, está aqui, senador Randolph. E olha aqui, olha aqui a fonte, olha aqui a fonte, olha aqui a fonte. Está errado, é do governo do esse estado do Amapá. Fraudou. Não fraudou. Fraudou. Dado fraudado. Aqueles médicos, está mentindo. Não assim estou mentindo. Não me chame de mentiroso. Não me chame de mentiroso. Não me chame. Não sou. Não sou. Fake aqui. Aqui não é fake news. Aqueles médicos. Pessoas em risco. Aqueles médicos que o senhor quer elogiar, e se elogiou os 4 médicos, estão pé da cara com Vossa Excelência. Os 4 médicos. Os 4 médicos. Os 4 médicos que Vossa Excelência quis condecorar. Os 4 médicos que Vossa Excelência quis condecorar. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Aqui estão dados do governo do estado do Amapá. Aqui está o governo do estado do Amapá. Esse é o governo do estado do Amapá de Vossa Excelência, do seu estado. Do seu estado. E os 4 médicos que Vossa Excelência quer condecorar. Veja qual foi o prêmio que o Didier Raul ganhou. Não. Os 4 médicos que Vossa Excelência quer condecorar. Vai perguntar para eles. Não é mentira e aqui são dados do governo do estado do Amapá. Ponto. Fraudado. Não é fraudado. Eu peço a Vossa Excelência